qual foi um dos melhores presentes que você ganhou ultimamente? Em que ocasião você recebeu? O Espírito Santo dá presentes ou dons espirituais àqueles que estão dispostos a recebê-los. Nós não podemos ganhar esses presentes por mérito, mas podemos aceitá-los. E o batismo do Espírito Santo é um desses presentes que vem em resposta à nossa alegre e voluntária conformidade com a autoridade e propósito de Deus. Bom, esse batismo espiritual produz a união santificada entre os crentes. Também produz a ação coordenada na conquista de pessoas para Cristo e constantemente o crescimento na vida espiritual, que inclui desenvolvimento de caráter, desenvolvimento da fé para compartilhar com outras pessoas estas bênçãos que recebemos. Vamos falar então sobre esse assunto, batismo no Espírito Santo. O texto base que aparece aqui, pastor Sidionil, é: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Existe uma diferença entre a pessoa ser cheia, entre possuir e ter o Espírito Santo também, não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de enchei-vos do Espírito. Como é que funciona isso? O apóstolo Paulo diz também de que se não temos o Espírito, não somos de Deus. Então, essa é uma questão realmente de importância fundamental. E também é um assunto difícil de a gente entender, como se sentir cheio do Espírito. Na viagem para cá, estava refletindo um pouco sobre esse assunto, amadurecendo essas ideias, esses conceitos. E eu penso que a gente pode se sentir cheio do Espírito na medida que a gente vai assimilando o conhecimento do reino de Deus, as informações que vêm da palavra profética, e estas informações, esse conhecimento vai dirigindo a nossa vida, norteando a nossa vida. E nós vamos compreendendo que aqueles hábitos, aquelas práticas do mundo secular que muitas vezes nos são tão perniciosas, né? Vamos deixando aquele jeito de viver e passamos a viver de acordo com a orientação de Deus. E eu entendo que quanto mais nós vamos nos aproximando do estilo de vida do reino de Deus, é que estamos cheios do Espírito, vamos sendo abastecidos, fortalecidos, vamos bebendo dessa mensagem, não é? E lembrando sempre que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. E é uma pessoa que vai conversando com a gente, falando o nosso coração e nossa mente, e de certa forma tomando conta da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir também. Agora, eu fiquei pensando justamente na questão, lá quando os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram cheios do Espírito Santo. Dá a impressão que eles tinham o Espírito Santo, mas parece que ali a coisa foi assim uma plenitude, não é verdade? O batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo, é uma ação contínua do Espírito Santo. É um batismo diário, então? É uma ação continuada. Ah, sim. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo falou, que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, porque sequer consciência o ser humano tem de que é pecador. O convence do pecado, depois mostra para ele que há uma saída para o pecado, o convence da justiça, que é Jesus Cristo. E se ele não aceita como pecador essa justiça que é Jesus Cristo, perdão, vida eterna, ele vai enfrentar um juízo. Então o ser humano, ele é alvo da ação do Espírito Santo desde o início. Sim. E quando o Espírito Santo não encontra resistência, quando o ser humano dá passagem, dá entrada ao Espírito Santo, ele começa a se transformar. E ele começa, como em Atos nós lemos 5:31 e 32, ele começa agora a receber do Espírito Santo os benefícios da obediência àquilo que o Espírito Santo vai lhe mostrando. Que são esses dons para o serviço, pastor? Exato. O pastor Sunil disse que o Espírito Santo começa a nos possuir. Ele nos possui para nos mostrar que somos pecadores. Ele nos possui para mostrar que há uma saída para o pecado. Uma única saída, Jesus Cristo. E se esta saída não for tomada, existe o juízo. Quando eu não resisto, quando eu permito que ele entre na minha vida, que é a obediência segundo
a palavra de Deus, ele começa agora a ocupar os espaços em minha vida. E respondendo objetivamente à sua pergunta, os discípulos tiveram 10 dias. Eles não ficaram 10 dias sem fazer coisa alguma. Eles ficaram ao longo de 10 dias trabalhando intensamente os relacionamentos interpessoais, as questões que entre eles impediam uma comunhão, uma unidade. Eles passaram 10 dias seguindo a orientação do Espírito Santo, que é contínua, e ao longo dos 10 dias eles estavam preparados para receber uma dotação especial do Espírito Santo. Nós vivemos na Terra os 10 dias que os discípulos viveram antes do Pentecostes. Se usarmos nossa vida como os discípulos usaram ao longo daqueles 10 dias, nós estaremos recebendo, seja como igreja, como comunidade, seja como pessoa, este poder extraordinário para o serviço, os dons, e para crescer, e para nos transformarmos, e cada dia sermos um pouco mais parecidas, um pouco mais parecidos com Jesus Cristo.